Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria, abraço carinhoso, Canavieira do Piauí, Eliseu Martins, Oeiras, Colônia do Gurgueia, são muitos polos, muitos alunos, minhas amigas Adriana Souza, minha amiga também Dulce Carmo, Jaque Souza, aquele abraço carinhoso. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é... Porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Competências e habilidades para o mundo do trabalho. Olha só, continuamos naquela série de aulas sobre o mundo do trabalho. Hoje o foco vai ser em quais competências e habilidades você necessita desenvolver para construir uma carreira profissional sólida dentro desse mundo do trabalho cada vez mais competitivo. Objetivo: compreender a importância de definir a trajetória de carreira profissional embasada pelo propósito de vida e no desenvolvimento de habilidades que são necessárias para o mundo do trabalho. Nossa aula tem 4 partes: habilidades interpessoais, habilidades técnicas, revisão e as nossas atividades. Então, estão prontos? Vem comigo. Relações interpessoais, mundo do trabalho. Turma, nosso primeiro objeto de conhecimento da aula hoje é definir o que são habilidades. Afinal, o tema da nossa aula diz que precisamos desenvolver habilidades que nos serão úteis no mundo do trabalho. Que habilidades são essas? Afinal de contas, o que são habilidades? É difícil encontrar palavras para identificar nossas habilidades. Se eu perguntar para você, aluno, que está acompanhando a aula nesse exato momento, quais são suas habilidades? Com certeza você conseguirá responder, mas com uma certa dificuldade para nomear as suas habilidades. Ah, eu escrevo bem. Ah, eu tenho um jeito de pensar em algo que me falaram há um ano atrás. Boa memória. Ou seja, é difícil para nós usarmos as palavras certas para nomearmos as nossas habilidades. Então, um dos objetivos da aula de hoje é que você encontre as palavras corretas para identificar e nomear as suas habilidades, tendo em vista que vocês estão na 3ª série do ensino médio, às portas da faculdade e do curso que vocês sempre sonharam cursar. Turma, habilidades são características de uma pessoa habilidosa. Olha só esse desenho, olha só, ela possui 6 braços imaginários. Habilidades com finança, olha só, com cálculos, habilidade de comunicação,
habilidade de socialização e assim por diante. Nossas habilidades é o que a gente costuma chamar de aptidões. Quando alguém é capaz de realizar uma tarefa bem feita, dizemos que essa pessoa é habilidosa. Por exemplo, a intérprete de Libras dessa aula, ela executa a sua tarefa de modo bem feito, bem realizado. Ela tem habilidade na linguagem de sinais. É uma habilidade que ela possui, um conhecimento técnico que ela possui. Está bem? Mas nós precisamos classificar as nossas habilidades. Nós temos pelo menos 4 grupos de habilidades. Lembrando que habilidade também pode ser sinônimo de inteligência. Uma inteligência que você possui é uma habilidade que você possui. Olha só, habilidades cognitivas são habilidades relacionadas ao conhecimento. Elas estão relacionadas à nossa capacidade de aprender. Algumas pessoas possuem mais facilidade, mais habilidades para compreender o conteúdo de uma aula, para compreender a explicação do professor. Dizemos que essas pessoas têm habilidades cognitivas, ou seja, habilidades relacionadas à capacidade de aprender. Mas há outras habilidades. Por exemplo, aqui nós temos uma fotografia do Neymar no auge da carreira, não agora, no auge da carreira. O Neymar, ele possui habilidades motoras que são muito bem desenvolvidas. Ele é capaz, por exemplo, de correr, numa velocidade bem rápida, sem perder o domínio de uma bola de futebol e ainda driblando outras pessoas. Ah, professor, mas o Usain Bolt, aquele jamaicano, ele corre 100 metros em 9,4 segundos. Ele é mais rápido que o Neymar. Sim, mas coloca uma bola no pé dele, se ele consegue correr 100 metros em 9 segundos e meio. Duvido muito. Por quê? Porque ele não possui uma habilidade motora que possui, por exemplo, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi, capacidade de realizar movimentos com precisão. Até mesmo quando o Neymar vai fingir uma entrada mais dura, uma falta, e ele rola no chão, ele tem que ter a habilidade necessária para pular no momento certo. Então, outra habilidade, exemplo de habilidade motora, pessoas que dançam, dançarinas, bailarinos, eles têm uma habilidade motora de movimento melhor, mais desenvolvido que outras pessoas. Agora, olha só, habilidades sociais e habilidades profissionais. Essas duas habilidades, C e D, são justamente o foco da nossa aula de hoje. Você tem que ter habilidades profissionais ou técnicas que lhe tornam capaz de executar tarefas do trabalho. E você também tem que desenvolver habilidades sociais que lhe tornem capaz de interagir e relacionar com outras pessoas. São duas habilidades fundamentais para o mundo do trabalho e é sobre elas duas que vamos conversar agora. Turma, as habilidades técnicas, elas são chamadas, olha só, um nome em inglês, hard skills. As habilidades interpessoais ou comportamentais ou sociais são chamadas de soft skills. Turma, habilidades técnicas são conhecimentos técnicos que você possui. Conhecimentos que são adquiridos, por exemplo, num curso profissionalizante, técnico em informática,
técnico em secretariado, ou numa faculdade, faculdade de Direito, faculdade de Contabilidade, Nutrição, são conhecimentos que você adquire e que você pode comprovar apresentando um certificado de conclusão do curso. Alguns exemplos, olha só. Conhecimento em estatística, habilidade técnica em dados, olha, contabilidade, operação de máquinas, são habilidades técnicas. Se uma indústria abrir, né, se uma indústria começar a funcionar na sua cidade, abrir vagas de emprego para operadores de máquina, você vai se candidatar ao emprego desde que você comprove que sabe operar uma máquina. Como você vai comprovar? Você vai mostrar um certificado de conclusão de curso ou um diploma operador de máquinas. Toda empresa, nos anúncios de emprego, ela coloca bem claro quais são as habilidades técnicas que ela precisa, que ela está necessitando naquele exato momento. Habilidades em informática, habilidades em operação de máquina e assim por diante. Turma, essa habilidade técnica, ela vai garantir para você uma entrevista e você participar de um processo seletivo. Uma loja abriu uma filial na sua cidade para vendedor. Ela coloca: precisamos de pessoas que tenham o ensino médio completo para serem vendedores de nossa loja. Você possui o ensino médio completo. Pronto. Você já garantiu, pelo menos, uma entrevista ou participar do processo do processo seletivo, do processo de seleção de candidatos para a vaga. Mas somente a habilidade técnica não vai assegurar para você o emprego ou se assegurar a continuidade do emprego. Ninguém gosta de trabalhar com pessoas difíceis. Nenhuma empresa gosta de contratar pessoas que vão tornar o ambiente de trabalho pesado, ruim, que vão causar divisão na equipe, vão gerar um clima ruim, um clima de insatisfação. Nenhuma empresa contrata pessoas com essas características. Eles buscam pessoas que possuam habilidades comportamentais. Pessoas que sabem se relacionar com outras pessoas no ambiente de trabalho e trabalhar em equipe. Pessoas, por exemplo, que saibam dialogar. Pessoas que sejam colaborativas. Pessoas que sejam criativas, boas comunicadoras ou outras qualidades que vou apresentar daqui a pouco. Turma, se a habilidade técnica vai lhe assegurar uma entrevista, participar da seleção de candidatos para o emprego, a habilidade comportamental vai ajudar você a conseguir e manter o emprego. Porque se no processo seletivo você tiver qualidades, certo? Habilidades técnicas iguais a de outro candidato, por exemplo, ou pelo menos próximas, a empresa vai preferir aquele que se saiu melhor na entrevista ou no processo de seleção no que diz respeito à habilidade comportamental, que já demonstrou que tem uma noção de trabalho em equipe, que respeita a opinião do outro, que sabe lidar com pressão e assim por diante. Ou, se você não demonstrou essas habilidades, entrou no emprego, você precisa demonstrar essas habilidades para manter o seu emprego. Então, querido aluno, querida aluna, é importante para nós, no mercado de trabalho, para vocês que estarão ingressando em médio prazo, que você desenvolva tanto habilidades técnicas quanto habilidades comportamentais. Agora, há uma questão interessante.
A habilidade técnica eu consigo provar mostrando um diploma. A habilidade interpessoal, não. Selecionar um bom candidato com boas aptidões comportamentais é uma das tarefas mais difíceis para o recrutador, porque não há diploma. De repente, a empresa tal coloca no anúncio: precisamos de pessoas para trabalharem na área de informática dessa empresa. Técnico informática. Tem boa comunicação, empatia, senso de liderança. Não tem como você comprovar com diploma. Ó, eu tenho empatia, está aqui meu diploma de empatia. Não há. Não há como você comprovar com diploma. Você vai mostrar que possui essas qualidades no exercício da sua atividade profissional. É por isso que as empresas, elas têm algo chamado os 3 meses de experiência. 3 meses de experiência, gente, não é só uma forma do empregador, certo? Segurar sua carteira para não assinar. Não. É uma segurança para a empresa. Ela vai perceber nesses 3 meses se realmente você foi a escolha certa. E você vai ter que demonstrar para essa empresa que você foi, de fato, a escolha certa, a melhor opção. Na maioria das vezes, conhecimento vale mais que o diploma. Exatamente, Adriana Souza. É o que chamamos de notório saber. Em alguns casos, há pessoas que são autodidatas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção civil, ela pode não ter um diploma de engenheiro, certo? Mas ele sabe como fazer uma planta de uma casa, como erguer um muro, erguer uma casa. De fato, Adriana Souza, há essa questão do notório saber, ou do autodidatismo. Você está corretíssima. Mas eu recomendo que você, além do seu conhecimento, leve junto um diploma. É mais garantia, tá bom, querida? Mas obrigada pela sua participação. Excelente, nota 10. Eu costumo dizer que os melhores alunos não são os que dão as melhores respostas, mas os que fazem as melhores perguntas e as melhores contribuições, como você, Adriana Souza, tá bom? Abraço carinhoso, minha querida! Abração mesmo, hein? Turma, soft skills, ou seja, habilidades interpessoais, habilidades comportamentais. Vou apresentar aqui algumas habilidades que você vai ter que demonstrar, pelo menos nesses 3 meses em que você estiver em experiência na empresa, para que você possa mostrar para a empresa que você foi, de fato, a melhor escolha para o emprego. Turma, tudo começa com a apresentação pessoal. Desde a entrevista, você demonstra que você é uma pessoa que capricha na sua higiene pessoal, capricha na sua forma de se vestir, ou seja, que você tem, cultiva uma boa imagem pessoal. É importante que você se vista bem, que você, corte a unha, passe uma base, que você penteie o cabelo, que você se perfume. Isso tudo diz respeito à apresentação pessoal sua e vai fazer muita diferença no mercado de trabalho. Você, a sua imagem, é o seu primeiro cartão de visita, de apresentação. Logo em seguida, comunicação. Você se comunica com objetividade e clareza? Você precisa ter habilidades de comunicação verbal e não verbal bem desenvolvidas, capaz de se comunicar com os outros, de colocar um ponto de vista, uma ideia numa reunião, uma opinião sua, com clareza, com coerência, de modo objetivo. Seja numa reunião, num e-mail, num aplicativo de mensagens. Essa capacidade de comunicação faz muita diferença. Verbal e não verbal também. A comunicação pelo olhar. Mais uma vez, utilizando a metáfora do futebol.
o melhor ataque da seleção brasileira dos últimos 50 anos, Bebeto e Romário. Um olhava para o outro e já sabia qual a jogada iriam fazer, sabiam qual jogada iriam realizar. Conta-se que na vida, no aspecto pessoal, eles não eram amigos, mas em campo, dois profissionais altamente qualificados. Um olhava para o outro, já sabia a jogada que iriam realizar. Comunicação não verbal. Turma, dois aspectos que vocês precisam desenvolver desde a escola, ó. Assiduidade e pontualidade. O que é assiduidade? Tem a ver com a questão das faltas e as justificativas. Você, desde seu período escolar, você precisa desenvolver uma capacidade de ser assíduo, não faltar aos compromissos, não faltar às aulas, certo? Desde que haja, de fato, uma justificativa, né, muito boa. Ah, hoje eu acordei com preguiça. Ah, eu não vou para aula não, tô com preguiça, mãe, eu tô com preguiça, mãe. Isso não é motivo para não ir à aula. Motivo para faltar à aula tem que ser muito bom. Se você não cuidar dessa sua moleza desde agora, quando chegar no mercado de trabalho, numa empresa, você vai sofrer. Porque você não vai poder faltar por qualquer motivo. E se faltar, ó, corte no teu contra-cheque. Você vai receber menos dinheiro e até mesmo perder o seu emprego. Então, desde já, certo? Cultive em você a habilidade de ser assíduo, não faltar com frequência. Outra habilidade que você precisa desenvolver desde a escola, pontualidade. Turma, 7 horas, não é 7h15. Vocês gostam de chegar no colégio 7h15, que eu sei, porque eu dou aula presencial, eu sei. E quando chega meio-dia, a aula vai até meio-dia, quando é meio-dia, vocês já querem ir embora, eu sei. Isso aqui vocês não vão poder fazer numa empresa. 7 horas, se seu horário de trabalho numa empresa começou 7 horas, você já tem que estar trabalhando. Não se chega no trabalho, se o meu contrato diz 8 horas, eu não chego no meu trabalho às 8 horas. Eu chego 10 para as 8, às 8 já estou trabalhando, certo? No mercado de trabalho vocês vão sofrer se não cultivarem essa questão da pontualidade, do respeito aos horários, do respeito aos compromissos, às tarefas que você assumir. Então, desde já, ó, 2 habilidades que precisam ser desenvolvidas desde agora na vida escolar. Canavieira, Eliseu Martins, Pedro II, São Francisco do Piauí, aquele abraço. Mais 2 habilidades. Olha só, criatividade. Você precisa desenvolver um potencial criativo nas empresas. Ter ideias inovadoras, apresentar ideias. Ser uma pessoa dinâmica e ágil na realização de tarefas e tomada de decisões. Como é chato, eu que sou motorista, você chega no posto de gasolina, para o seu carro e está lá o frentista. Aí ele veio, aí começa a pensar na vida, na morte da bezerra. Aí ele chega se arrastando para frente de você. Uma pessoa dessa não quer trabalhar. Agilidade, dinamismo. Se não é o trabalho dos seus sonhos, é o seu emprego, onde você ganha dinheiro. Precisa ser ágil, dinâmico. Cuidado, pessoas assim, ó. Chega no mercado de trabalho, não duram muito tempo, tá bom? Olha só, exercer influência positiva na equipe.
exercer influência positiva na equipe. Você ser uma pessoa que gera união, otimismo, uma pessoa que motiva, que cria um clima amistoso no ambiente. Infelizmente, há pessoas que são o contrário, que elas geram desunião, fofocas, maledicências, enfim, são pessoas que não exercem influência positiva na equipe. Se você for identificado numa empresa como uma pessoa que não gera influência positiva, ser uma pessoa resmungona, reclamona, que fala de todo mundo, olha, o teu futuro é a porta da empresa para a rua, está certo? Gere influência positiva, está bem? Continuando, 3 outros aspectos ou habilidades importantes. Primeiro, ouve, respeita e interage com as ideias das pessoas. Você respeita a opinião alheia, você escuta, interage, você mostra que tem capacidade para ouvir, inclusive receber críticas. Por que não? O ambiente de trabalho é um ambiente em que nós recebemos críticas do nosso trabalho, são devolutivas, retornos que são importantíssimas para o nosso aperfeiçoamento. Mais um, olha só, simpatia. Turma, essas habilidades aqui, você precisa desenvolver e você vai comprovar que possui essas habilidades quando estiver exercendo a sua atividade. Não há diploma, não há cursos que vão lhe ensinar a ter essas habilidades, a desenvolver, a internalizar. Você que precisa buscar esse aperfeiçoamento pessoal. É por isso que na primeira série do ensino médio, para o projeto de vida, qual é o tema? Desenvolvido e uma capacidade de relacionar-se bem desenvolvida para que você possa pensar no seu futuro profissional com essa base bem sólida. Outra questão, olha só, turma, flexibilidade frente às decisões e mudanças. Querido aluno, querida aluna, o mundo do trabalho para as empresas é cada vez mais competitivo. A cada dia, novas empresas entram para a concorrência no seu ramo, trazendo novidades, inovações. E as empresas, elas precisam se adaptar ao mundo em transformação e à concorrência trazendo inovações. Então, vai ser normal que a sua empresa, ela mude alguns processos, vai ser normal que ela mude algumas estruturas de comando, estruturas de relacionamento com os colaboradores. Isso vai ser cada vez mais comum e você precisa estar preparado para se adaptar a essas mudanças. Infelizmente, há funcionários que uma empresa mudou um processo, mudou um chefe, mudou uma estrutura e a pessoa começa a reclamar, começa a sabotar a própria empresa, resistir às mudanças, falar pelos corredores. Isso não é positivo para o ambiente da empresa. Você tem que se adaptar. O mundo está em constante transformação e no século XXI, cada vez mais rápido. Se a sua empresa não mudar de vez em quando alguns processos, ela vai ser deixada para trás e você vai perder o seu emprego, tá bom? Muita atenção, habilidade de se adaptar a essas mudanças. Mais 2 habilidades comportamentais, saber utilizar as informações de modo estratégico. Vou usar um exemplo
empresarial, para você entender como usar informações de modo estratégico. Vamos supor que você tem um salão de beleza, você é um barbeiro, você tem uma barbearia. Chega um cliente na sua loja e começa a falar do barbeiro concorrente do outro lado da rua. E ele começa a falar e espera que você fale alguma coisa. O que você deve falar? Nada. Respeitar o concorrente. Por quê? Porque se você começar a falar mal do concorrente, esse cliente pode voltar para a concorrência, falar de você para o concorrente e gerar um clima hostil entre as duas empresas. Mas você pode utilizar a curiosidade do cliente ao seu favor. Olha só, informações de modo estratégico. Já que o seu cliente falou do seu concorrente, aproveita e pergunta para ele: o que você acha do trabalho do meu concorrente? Como você acha que fica a barba, o cabelo? Você gosta dos produtos que ele usa? Quais são os produtos que ele usa? Como é que ele faz? Aí você começa a escutar o seu cliente, recolhe as informações para aperfeiçoar a sua própria barbearia. Percebe então? Você não entra em choque com a concorrência, respeita a concorrência, mas toma informações estratégicas ao seu favor. Assim também numa empresa. Ter essa habilidade, isso é uma habilidade social, porque a língua da gente coça para falar mal da vida alheia. Começa a coçar para falar mal do outro. Rapaz, não vai lá não que aquele cara corta muito mal. Não vai lá não que a barba fica mal feita, que o produto queima a pele. Não! Use a inteligência interpessoal nesse momento. Numa empresa também, turma. Habilidade para usar informações de forma a melhorar a qualidade das suas tarefas. Está numa reunião e o patrão está começando a dar bronca na equipe. O que você vai fazer? Vai ficar acuado aí. Ele não gosta de mim. O patrão... Não! Escuta o que ele tem para dizer, anota e melhora o teu serviço. Ponto. Só isso. Compreende? Então, usar esses momentos para você crescer, tá? Porque você precisa ter uma habilidade de aprender continuamente. Capacidade de aprendizado. Dedicar-se a aprender. Nós somos eternos aprendizes. Certo? Mesmo que você esteja exercendo uma função na empresa há meses ou há anos, você precisa aprender e se adaptar às mudanças. Coloquei para vocês, há 2 semanas atrás, uma mudança muito séria no mundo do trabalho, a automação. Os robôs estão tomando, estão exercendo profissões que antes eram exclusivas dos seres humanos. E você precisa se adaptar a essa mudança, tá bom? Para enriquecer. Outra questão, já coloquei mais ou menos, não é? Contribuir com ideias e inovações. Fale. A empresa precisa ouvir a sua voz, mas saiba falar no momento certo o que é adequado para aquela situação. Por sinal, uma habilidade interpessoal muito importante. O respeito na hora da comunicação, saber falar respeitosamente e educadamente. Eu detesto uma gíria nova atual que você coloca algo que você não gosta e coloca lixo. Eu detesto esse tipo de expressão, porque você nem está avaliando o outro, nem está contribuindo para a melhora dele, você apenas está demonstrando que você é uma pessoa mal educada. Mal educada, porque chama os outros de lixo. Empresas, pessoas, não. Seja uma pessoa que tenha críticas positivas para os outros, para que os outros possam melhorar com você, tá bom? Turma, ajudar os colegas na realização das tarefas também é uma habilidade interpessoal que precisa ser desenvolvida. Ela é típica
de pessoas que têm empatia e pessoas que são proativas. Pessoas que têm empatia são aquelas que são capazes de se colocar no lugar do outro. E a empatia, ela tem 3 níveis. Pode ser uma empatia cognitiva, do pensamento, eu me coloco no lugar do outro e eu entendo o ponto de vista do outro. Você não precisa concordar com a outra pessoa, mas você tem a obrigação de entender o que ela está querendo dizer. Entender. Não partir logo para a palavra lixo, mas compreender o ponto de vista alheio. Empatia emocional. Sentir o que o outro está sentindo. Ah, mas fulano perdeu o pai e o meu pai está vivo. Como eu vou sentir o que o outro está sentindo? Um exercício mental. Como eu me sentiria se eu perdesse o meu pai? Aí você pensa e você começa a fazer esse exercício das emoções que você iria processar neste momento, então você vai compreender o que o outro está sentindo e pode demonstrar solidariedade. E a empatia compassiva, ou seja, sentir que o outro precisa de ajuda. Essa empatia compassiva, ela é fundamental para a empresa. Sentir que o outro precisa de ajuda e estender a mão para essa pessoa. Como você se comporta diante das demandas dos seus colegas? Você tem iniciativa, predisposição para ajudar, melhorando o trabalho em equipe? Você é uma pessoa proativa, vai na direção do outro? Isso é uma habilidade importantíssima. A empresa depende do sucesso coletivo, da boa realização profissional coletiva. Se você não está disposto a ajudar o seu próximo numa empresa, o seu companheiro, né, o seu colega numa empresa, você está sabotando a sua própria empresa. Ah, eu vou fazer a minha parte. Não. Não se fala mais em fazer a minha parte. Eu vou dar o meu melhor de mim e vou ajudar os meus colegas para que eles desempenhem bem a parte de cada um. É assim que funciona a vida, está bom? Olha só, gente, mais uma habilidade. Você tem que desenvolver uma atitude comprometida e responsável. É mais uma habilidade que nós começamos a desenvolver na escola. Você é comprometido com os seus estudos? Você copia o que o professor copia no quadro? Faz perguntas? Contribui com a aula? Obrigado, Cicarmo, realmente, não é? De fato, contribui com a aula? Você resolve as tarefas de casa? Lê o livro? Rotina de estudos pessoal? Você é comprometido? Numa empresa, você precisa ser comprometido. Tanto que as empresas têm a expressão vestir a camisa. Vista a camisa da sua empresa. Vestir a camisa significa que você se identifica com a sua empresa. Comprometimento, turma, é dar o melhor de si. Sempre, o seu melhor. Aquela música do Safadão, né? 99%, mas aquele 1%, não pode existir aquele 1%. Você tem que ser 100%. Porque esse 1% aqui, já dizia lá o filósofo Wesley Safadão, esse 1% aqui é que sabota, que estraga tudo. Então, faça sempre 100% e nunca se esqueça da boa nova do Wesley Safadão, não é? Não, né? Não deixe que 1% estrague o seu 99%. Turma, responsabilidade. Certo? Responsabilidade frente às tarefas, frente aos horários, frente aos prazos. Isso também se aprende na escola, tá bom? Olha só, gente.
excelência na qualidade das tarefas. É basicamente o que eu disse agora há pouco, não é? Dê o seu melhor em tudo. Dê o seu melhor. Se você notar o meu slide, você notar os meus slides, você vai notar que os meus slides são muito bem realizados, muito bem feitos. Você vai notar aqui, ó, eu tenho cuidado com o tamanho dessa caixa. Eu fico preocupado se essa foto aqui, a figura, está de acordo com a temática. Fico preocupado com a proporção, a distância entre os objetos. Eu dou o meu melhor. Eu poderia muito bem colocar só aqui as informações, texto, não. Certo? Mas eu sempre penso em dar o meu melhor de mim em todas as coisas que eu faço. Isso é uma habilidade interpessoal, comportamental importante. Você também dê sempre o seu melhor e além. Vá além, certo? Você tem uma força dentro de você que você não faz ideia, tá? Essas foram as habilidades comportamentais. Agora vamos para a habilidade técnica. Aí também é um terreno muito difícil. Botei só algumas. Vamos supor que um dos alunos que está me assistindo, de Canavieira, Eliseu Martins, Pedro II, São Francisco do Piauí, vamos supor que você é formado em contabilidade. Deixa eu botar aqui num espaço melhor. Vou botar aqui em cima. Vamos supor que você se formou em contabilidade. Você fez um curso técnico no ensino médio de contabilidade e na faculdade você se formou em contabilidade. Qual é a tua habilidade técnica? Eu sou formado em contabilidade. O diploma prova que você tem essa habilidade. Mas ele não prova se você sabe realmente executar essa habilidade. Você pode ter um diploma de contabilidade e não ser um bom contabilista. Pode ter um diploma de nutricionismo e não ser um bom nutricionista ou uma boa nutricionista. Diploma de pedagogia e não ser um bom professor. O que vai dizer que você, de fato, é bom, muito bom na área, são as tuas habilidades técnicas relacionadas com o curso que você escolher. Então, não pense que você vai se tornar médico e de um dia para o outro todo mundo vai lhe respeitar, vai dizer que você é um grande médico. Não, você vai ter que provar. O mundo do trabalho é um mundo que nós temos que provar que somos bons. Provar que, de fato, temos habilidade técnica, que não é só um diploma, que não é só um certificado que é colocado na parede, é o que realmente você sabe fazer. Quais são habilidades técnicas que você vai encontrar no mundo do trabalho? Olha só, sabe os objetivos da sua área, do seu setor? De repente você chegou numa empresa, você é colocado em tal área e você não tem a menor ideia do que vai fazer. Eu já vi isso numa empresa onde eu trabalhei. O rapaz era filho do dono e ele foi colocado numa área de chefia. Aí, quando ele chegou lá no departamento, eu era do departamento, ele virou para o pai dele: pai, o que é que eu faço aqui mesmo? Não sabe nem o que vai fazer. Não tem habilidade técnica. Muito cuidado. Você concorreu a uma vaga de vendedor numa loja, saiba o que é exatamente o teu setor. É o mínimo. Não deixe para perguntar. Quando começar teu trabalho, o que é que eu faço? É a pior pergunta que um funcionário pode fazer para o patrão. O que é que eu faço? Não. Não se faz essa pergunta, tá bom? Não quando estiver já começando a trabalhar. Você domina as tarefas e os processos sob sua responsabilidade. Uma pessoa ligada à contabilidade, ele tem uma série de tarefas, de processos que ele precisa dominar. E você sabe realmente dominar? Você quer se tornar um médico cirurgião, você sabe de fato os processos, a rotina, sabe como é uma cirurgia, uma mini cirurgia.
Você é um intérprete em Libras, domina mesmo o vocabulário, você pede ajuda, busca se atualizar, você tem que dominar. As meninas que fazem aqui intérprete de Libras, fica uma à frente da outra, quando vão descansar uma, a outra fica atenta. Porque se eu falar uma palavra que ela não conhece, ela não pode ficar parada. Ela vai ter que dar, né, a fazer a comunicação. Aí, às vezes, a outra ajuda. Por quê? Porque precisa dominar a área em que está formada. E elas são muito competentes nesse caso. Até no dia que eu trouxe a palavra ornitorrinco, elas souberam colocar bem colocado no quadro, não é? Turma, conhece as tarefas, as ferramentas para execução das tarefas? Você sabe trabalhar o pacote Office? Você sabe trabalhar o Microsoft Word? O Excel? Sabe fazer um slide? Isso é fundamental. Sabe trabalhar com a internet? Sabe mexer na copiadora da sua empresa? Preencher formulários? Essas ferramentas que auxiliam na execução das tarefas, você vai ter que saber utilizar numa empresa. Você não pode, a toda hora, pedir para alguém fazer uma cópia para você. Você tem que dominar essa habilidade de tirar a sua própria cópia e assim por diante, tá bom? Olha só, você está atualizado a respeito da legislação que rege processo e tarefas? A legislação. Toda profissão tem uma legislação específica. Por exemplo, um código de ética, certo? Uma legislação ambiental, trabalhista. Você conhece a legislação? Precisa conhecer, para que você não haja contra a lei, fora da lei. Você tem que entender, por exemplo, o técnico em contabilidade, ele tem uma série de leis, certo? Do sistema financeiro brasileiro, que ele precisa conhecer. Se ele não conhecer, o trabalho dele vai ficar mal feito e ele pode, inclusive, dar ao seu gestor, ao patrão, uma imagem financeira da empresa ruim, mal feita. Olha só, essa aqui é importante, ó. Você tem que apresentar conhecimento acadêmico compatível à sua função. Meu amigo, se você tem nível superior, o teu conhecimento tem que ser um conhecimento de nível superior. Quantas pessoas de nível superior que você conhece, são muitas, apresentam um conhecimento acadêmico de nível fundamental menor? Não sabem nada sobre história, geografia, ciências, matemática básica, por exemplo. Se você apresentou um diploma de contabilista em nível superior, você não pode exercer uma profissão como um técnico contábil de nível médio. A empresa vai exigir de você o conhecimento em nível superior. Muito cuidado. É como jogador de futebol. Ele joga no Ceará, é o melhor do time, mas o nível de exigência é esse. Aí vai para um time maior, para o Barcelona, o nível de exigência vai ser maior. Entenderam bem? O Barcelona não vai ter a paciência que um Ceará tem, que um Fortaleza possui. Então, você tem que apresentar um conhecimento acadêmico compatível. Eu sou professor, certo? Eu sou formado em teologia, pedagogia, sou formado também em filosofia. Eu preciso apresentar um conhecimento no nível superior em que eu estou. Se eu começar a falar aqui bobagens, de conversa de bar, de bêbados, certo? De uma noite qualquer, numa cidade qualquer, eu com certeza perco meu emprego. Aqui é colar um momento de humor, mas seriedade na hora da aula, conhecimento científico. Organizar os trabalhos. Você tem que ser uma pessoa organizada. Quanto mais organizado,
melhor o trabalho flui. Muitas vezes eu tenho que iniciar uma tarefa e eu penso, antes de iniciar a tarefa, eu organizar o meu espaço, fazer uma organização. Porque a organização do espacial, ela ajuda na organização mental, organização psicológica, tá? Técnica, ó, outra habilidade técnica importante, ó, planeja suas tarefas estrategicamente, capacidade de planejar tarefas, processos, cronogramas e agenda, de forma a alcançar os seus objetivos com eficiência e eficácia. Planejar é uma habilidade técnica. Existem técnicas que auxiliam o profissional a planejar bem as suas atividades. Canavieira do Piauí, Eliseu Martins, Pedro II, São Francisco do Piauí. Planejamento é fundamental. Inclusive para um professor como eu. Se eu não tiver um planejamento das minhas aulas, dos conteúdos, do currículo, tudo fica bagunçado sem uma intencionalidade pedagógica, né, válida. Aqui, ó, cumprir prazos pré-definidos. Fulano, o relatório é para hoje às 17 horas. Hoje às 17 horas significa hoje às 17 horas. Você precisa cumprir esse prazo, certo? Precisa resolver um problema, atingir metas, tarefas e desafios dentro dos prazos pré-definidos. Eu quero um relatório sobre a empresa daqui a uma semana. Em uma semana o relatório tem que estar na mesa do patrão, na mesa do chefe. Percebe então? Cumprir prazos é algo que nós desenvolvemos na vida escolar. Aquele prazo para um trabalho em grupo, aquele prazo para uma tarefa, prazo para estudar para uma prova. Tudo isso que você desenvolve na vida escolar, você vai usar na vida profissional como uma habilidade. E já coloquei, não é? Atuar com criatividade, além de uma habilidade interpessoal, também é uma habilidade técnica. Ser capaz de agir com a criatividade, com dinamismo, né? Até eu usei o exemplo, você não pode ser uma pessoa parada, mas uma pessoa que é dinâmica, né? Ser capaz de resolver problemas e desafios de forma inovadora. Aprender, turma, continuamente. Capacidade de aprendizado. Numa empresa, em alguns momentos, o seu patrão vai testar você. Ele vai pedir que você faça uma tarefa que não é usual do seu dia a dia para observar como você se sai. E ele vai dar umas orientações iniciais, olha, é assim, dessa forma, desse jeito, e você vai precisar, a partir dessa orientação, né, cumprir bem essa tarefa. Se você cumprir bem, ele sabe que pode deixar essa tarefa sob sua responsabilidade. Se você não cumprir bem, você perdeu uma oportunidade. Então, pessoas que têm capacidade de aprender rápido e melhor, elas estão com muita vantagem no mercado de trabalho. Certo, turma? Olha só, mas antes da pergunta, vejam bem, olha aqui, mais uma vez, só para terminar, precisamos desenvolver no mundo do trabalho habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Dei uma lista dessas habilidades comportamentais aqui em azul, habilidades que dizem respeito à interação com os outros, ao autoconhecimento, e dei uma lista também de habilidades técnicas, habilidades em que você vai demonstrar que você de fato sabe, conhece a profissão em que você está se formando. Você for um contabilista, você vai ser, né, vou exigir de você conhecimento compatível com, certo, um contabilista. Nutricionista, psicólogo,
assistente social e assim por diante. Você vai ter que comprovar que contabilidade não é só o certificado, não é só o diploma. Você, de fato, tem essa habilidade. Vamos agora para a nossa primeira e única pergunta. Assinale a alternativa que contém uma hard skill, ou seja, uma habilidade técnica. Então vem comigo, olha só. Turma, assiduidade é uma habilidade técnica ou uma habilidade comportamental? É uma habilidade comportamental, é uma soft skill. Não é técnica, certo? É como você se porta no ambiente de trabalho. A assiduidade também é uma habilidade comportamental. Diz respeito a como você se comporta, como você se porta enquanto pessoa humana no ambiente de trabalho. Exercer influência positiva na equipe também é uma habilidade comportamental. Você se comportar de tal modo que a equipe sinta a sua influência positiva. Vamos lá. Ajudar os colegas na realização das tarefas, habilidade comportamental. Disposição para ajudar. Empatia. Proatividade. Apresentar conhecimento compatível à sua função, ó, quando eu falo conhecimento, eu estou me referindo a uma habilidade técnica. Então, conhecimento compatível à sua função. Se você exerce uma profissão, se você é formado numa profissão em nível superior, você vai ter que demonstrar conhecimentos de nível superior dessa profissão. Resposta correta, letra E, Adriana Souza. Vou colocar o nome dela que ela merece. Adriana Souza colocou letra E. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10, mas não é qualquer 10, é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela, pode comemorar. Vem comigo, turma. Nossa revisão da aula, está bem, ó? Uma revisão bem curta. Conversamos hoje sobre o que são habilidades. Habilidades são características de um indivíduo hábil, ou seja, as aptidões. Conversamos também sobre a classificação das habilidades. Elas podem ser classificadas em cognitivas, relacionadas ao conhecimento, motoras, relacionadas ao movimento, sociais e profissionais, que foi o recorte que nós utilizamos para falar sobre habilidades técnicas, hard skills, e comportamentais, soft skills. Aprendemos que habilidades comportamentais dizem respeito ao modo como uma pessoa se relaciona com a outra, e habilidades técnicas, os conhecimentos que você possui e a experiência na profissão que você exerce. Em nossa próxima aula, vamos começar a planejar o nosso futuro, a nossa vida profissional. Alunos lindos, maravilhosos, até a semana que vem. Um abraço carinhoso, salve, salve e tchau!